Bom, pessoal, boa noite. Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de hipertensão arterial. Hoje nós temos o professor Vitor Margallo falando sobre tratamento medicamentoso, quando e como iniciar as medicações. Com você, Vitor. Obrigado aí, gente. Boa noite. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre tratamento medicamentoso da hipertensão arterial, tá? Ao longo das semanas aí que antecederam, né, a gente falou um pouquinho sobre diagnóstico de hipertensão, estratificação de risco e falou de terapia não farmacológica. Então, a gente falou da questão dietética, da questão de restrição de sódio, falamos de atividade física, falamos de redução de estresse, práticas integrativas, o papel da enfermagem. E hoje a gente vai falar sobre remédio, sobre tratamento medicamentoso, que ele é complementar a todos os outros tipos de terapia que a gente falou anteriormente. Então, terapia não farmacológica, ela se complementa com tratamento medicamentoso, que é o que a gente vai conversar hoje. Para a gente falar de tratamento de hipertensão arterial, a gente tem que bypassar a classificação e estratificar o risco cardiovascular desse paciente. Só depois que a gente começa a pensar no tratamento. Porque isso aqui, tanto a classificação quanto a estratificação de risco, vão nortear o tipo de terapia que a gente vai fazer. Então, se você começa a tratar um paciente hipertenso e não tem ideia do risco cardiovascular, você está começando a tratar esse doente de forma errada. Então, vamos começar com a classificação aqui da hipertensão. Essa é a classificação mais atual, né, da diretriz do ano passado, em que a pressão normal é menor do que 120 por 80, aquele paciente com pré-hipertensão entre 120, 139, 80, 89, e o diagnóstico de hipertensão se manteve a pressões acima de 140 por 90. Então, o que mudou foi tirar aquela nomenclatura de pré-hipertensão, de pressão normal, pressão ótima, entendeu-se pressão normal como menor que 120 por 80 e o resto, até 140 por 90, é considerado paciente pré-hipertenso. E dentro da diretriz também, ele sugere que a gente use medidas de pressão arterial fora do consultório para, de fato, estratificar corretamente esse nosso paciente. Como vocês podem ver aqui, um paciente que não é diagnosticado ainda como hipertenso, se a gente for levar em consideração apenas a pressão de consultório, eu vou acertar aqui em torno de 70% das vezes, que são esses dois. Só que eu vou ter em torno de 30% o paciente com jaleco branco e o mascarado que eu não vou acertar. Então, eu tenho uma porcentagem relativamente considerável de pessoas em que eu vou errar o diagnóstico se eu levar única e exclusivamente em relação à pressão de consultório. Então, idealmente, a nossa estratificação também vai levar em consideração uma medida de pressão de fora de consultório, para eu ter certeza que aquele paciente é hipertenso ou não. E aí, o segundo passo, depois de eu entender, de eu diagnosticar e de eu classificar a hipertensão daquele paciente, aí eu vou estratificar o risco cardiovascular. Mas por que eu devo estratificar o risco cardiovascular do hipertenso? Faz sentido? Claramente faz, né? Paciente com hipertensão arterial, frequentemente coexistem outros fatores de risco, né? Assim, normalmente o paciente ele tem hipertensão arterial, ele é sedentário, ele pode ter obesidade, eventualmente ele é já diabético, ele fuma, né? A estratificação de risco cardiovascular permite o tratamento precoce do paciente hipertenso. E eventualmente, eu não vou nem dizer hipertenso, eu vou dizer que ele permite o tratamento precoce do pré-hipertenso, inclusive. Dependendo do risco cardiovascular, o tratamento ele vai se iniciar antes mesmo dos níveis serem maiores de 140 por 90. Isso aumenta a importância de prevenção primária, tá? E permite uma avaliação global do nosso paciente, né? Como a gente vai ver mais à frente, o nosso objetivo de tratar não é só tratar a hipertensão, é sim diminuir mortalidade cardiovascular. Então, como que eu vou estratificar o paciente com hipertensão arterial? A gente começa buscando dentro da história dele fatores de risco clássicos de doença coronariana, o sexo, a idade,
História familiar, se esse paciente tem parente de primeiro grau que tem doença cardiovascular precoce, tem hipertensão, paciente com tabagismo sedentário, obesidade e outras doenças que aumentam o risco de lipidemia, diabetes, tudo isso. Então, isso tudo a gente busca dentro da história clínica do doente. E lembrar que é frequente a gente ter o paciente com hipertensão dentro de um contexto de síndrome metabólica. Então você vê como as coisas elas se associam, né? Eu tenho obesidade central, aumento de cintura abdominal, com a pressão aumentada, uma glicemia de jejum alterada e uma disfunção aqui, uma alteração de lipidograma. Então, é muito comum a coexistência de várias outras condições que vão precisar ativamente ser buscadas. E aí, não só buscar fatores de risco cardiovascular, né, como os que a gente busca na história e os de síndrome metabólica, mas também buscar lesões já subclínicas, lesões orgânicas já presentes, mas que não trazem sintoma para o paciente. O paciente às vezes não sabe que tem, não sente nada, e isso já é uma lesão orgânica relacionada à hipertensão arterial. Então, a presença de hipertrofia ventricular esquerda, o índice tornozelo braquial menor do que 0,9, que já denota ali uma doença arterial oclusiva periférica, hipertensão arterial a partir do estágio 3, presença de albuminúria moderada, espessamento carotídeo, rigidez arterial. Então, uma série de outras coisas, uma série de outras lesões relacionadas a lesões orgânicas causadas pela hipertensão arterial. E, obviamente, buscar claramente doença cardiovascular ou renal já estabelecida. Então, se o paciente tem história de ter doença coronariana, ter angina, ter colocado um stent, ter revascularizado, ter infartado, doença cerebrovascular, se ele já teve AIT, se ele já teve AVC, né? E doença renal crônica estágio 4 ou 5, uma albuminúria muito mais importante, severa, ou retinopatia hipertensiva. Isso aqui tudo já são doenças, já é uma doença cardiovascular estabelecida. Eu já tenho definitivamente disfunção orgânica importante, né, e desfechos orgânicos importantes relacionados à hipertensão arterial e à doença cardiovascular. Então, o ideal é que a gente comece a tratar o nosso paciente baseado em fatores de risco. Idealmente, né, qual é o paciente ideal? Aquele paciente que ele não tem doença estabelecida, que ele não tem lesão subclínica e que ele tem fatores de risco que eu possa precocemente tratá-lo para que ele não evolua nessa direção, para que ele não saia apenas de fatores de risco relacionados à sua história e sua história familiar, e ele não desenvolva lesões subclínicas e que ele não vá desenvolver doença cardiovascular estabelecida. E aí vocês conseguem perceber que aqui dentro desse espectro de fatores de risco ou de estratificação de risco cardiovascular, a gente vai falar muito de síndrome cardiorrenal metabólica. E não só aquela síndrome metabólica clássica, como a gente mostrou antes, né, do paciente com aumento de circunferência abdominal, paciente com alterações no lipidograma, mas os pacientes que têm também alterações renais, mesmo que subclínicas, já são pacientes de risco muito maior. Então a gente começa a falar muito da síndrome cardiorrenal metabólica, tá? E talvez eu acrescentasse aqui não só cardiorrenal metabólica, mas às vezes cardiorrenal hepatometabólica, porque esteatose hepática, infiltração gordurosa do fígado, né? A doença hepática gordurosa não relacionada ao álcool, né? Relacionado ao metabolismo, à obesidade, também são marcadores prognósticos importantes. Isso aqui também é da última diretriz, é aquela tabela de calor, né, clássica que a gente tem, em que a gente, de forma muito fácil, sem nenhum acesso de nada, sem nenhum tipo de tecnologia, eu consigo cruzar fatores de risco ou doença estabelecida ou lesão orgânica com os níveis de pressão arterial que o paciente tem. Paciente pré-hipertenso, hipertenso estágio 1, 2 ou 3. Junto com os fatores, eu vou definir esse paciente como risco baixo, moderado, alto ou muito alto. Só que há algum tempo, né, assim, essa aqui é a diretriz da EST 2024,
eles vão, as pessoas vêm conversando, vêm falando muito sobre a utilização de scores de risco validados, né? Não só aquele mapa de calor ali em que eu tenho um, dois, três fatores de risco, meu nível de pressão, eu vou fazer aquele cruzamento ali, isso é muito simples, aquilo é uma coisa muito fácil de fazer, não precisa de tecnologia, eu consigo fazer em qualquer lugar. Mas as pessoas vêm tentando desenvolver e vêm muito se falando sobre scores de risco bem validados para que eu possa ter uma avaliação mais precisa do risco cardiovascular do paciente, né? Então, a ESH 2024 falou, a diretriz americana da American Heart também falava sobre score de risco já bem estabelecidos para doença cardiovascular. E a nossa diretriz também, do ano passado lançada, ela também estimula, ela também idealmente sugere que a gente faça avaliação de risco do paciente através do score Prevent, tá? Que é um score que ele é americano, ele não é da população brasileira, mas ele tem uma população americana miscigenada, ele consegue ser utilizado ali a partir dos 30 anos e prevê o risco cardiovascular do paciente em 10 e em 30 anos, tá? Então, a gente cada vez mais vai usar scores de risco para classificar o risco cardiovascular do nosso paciente. E só depois disso a gente vai começar a tratar o nosso paciente, tá? Então, o Score Prevent é um score que ele é amplamente disponível na internet, né? Vou voltar aqui um pouquinho. Ele é um score que é amplamente disponível na internet, ele leva em consideração a idade, o sexo, a índice de massa corporal, pressão sistólica, e lipidograma, se o paciente tem ou não uso de medicamento, e ele tem um acréscimo a mais, né? Se eu tiver disponível hemoglobina glicada, se eu tiver disponível a albuminúria, ele agrega risco quando eu tenho essas informações, ele recalcula o risco quando eu tenho essas informações, tá? Então é muito simples de fazer e ele dá um risco relacionado à doença cardiovascular em 10 e em 30 anos. E aí depois disso tudo é que eu vou tratar. Então o tratamento, ele é a parte final de uma avaliação de risco cardiovascular do paciente com hipertensão arterial. E quais são os principais objetivos de tratar a pressão alta do nosso país, de tratar a hipertensão arterial? Como a gente falou, o nosso objetivo primário, obviamente, é controlar a pressão. Não tenho dúvida que eu preciso, que eu quero controlar a pressão quando eu trato do doente. Mas não só isso. Eu quero também reduzir e mortalidade cardiovascular. Então não adianta eu não estratificar adequadamente o risco do meu paciente e tratar apenas o número da pressão, que eu não vou reduzir a mortalidade cardiovascular. Então, o tratamento do paciente hipertenso, ele é um tratamento de redução de fatores de risco cardiovascular, de tratamento de fatores de risco cardiovascular complexo. Então, a gente trata a dilipidemia, a gente tem que, às vezes, tratar o diabetes ou a intolerância à glicose, a gente tem que tratar a obesidade, a gente tem que tratar todos os fatores de risco que o paciente apresenta, que o principal objetivo, que é essa soma de tratamentos, é o que vai realmente reduzir mortalidade cardiovascular de forma clara e objetiva. E será que tratar a hipertensão realmente diminui mortalidade cardiovascular? Esse quadrinho aqui é da diretriz do ano passado, né? E que ele define que o tratamento da hipertensão não gera dúvida de que ela melhora a mortalidade cardiovascular. E o mais importante, o mais interessante é quanto maior o risco cardiovascular do paciente, maior é o benefício de eu tratá-lo. Então, o paciente que tem o maior risco cardiovascular é quem mais vai se beneficiar do tratamento adequado e de metas muito claras para que a gente possa reduzir a pressão arterial. Então, vocês reparem aqui que, em relação ao acidente vascular cerebral, a redução de apenas 10 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica diminui em quase 27, 28% o risco de AVC. Doença coronariana, quase 50% quando a gente trata ali, mantém uma pressão arterial menor do que 130, tá? Insuficiência cardíaca, a mesma coisa. Então, é importante sim a gente tratar medicamentosamente o nosso doente, que é um paciente de risco cardiovascular alto, porque quanto maior o risco, maior é o benefício desse tratamento. Então, aquele paciente
que tem risco cardiovascular, ele não é elegível apenas para terapia não farmacológica. Ele precisa sim de tratamento medicamentoso associado, porque é o quem vai ter o maior benefício em controles restritos ali da pressão arterial. Então, como eu falei, isso a diretriz confirma e corrobora isso. Os pacientes que têm pressão arterial maior ou igual a 120 por 80, ou seja, a todos aqueles que são pré-hipertensos ou hipertensos, precisam de terapia não farmacológica. Aqueles pacientes que têm hipertensão arterial diagnosticada, independente se é nível 1, nível 2, nível estágio 1, 2 ou 3, eles devem iniciar, em conjunto com as terapias não medicamentosas, o tratamento medicamentoso. E aí, aqui é que vem os detalhes, né? O paciente pré-hipertenso que tem alto risco cardiovascular, ele pode necessitar de tratamento medicamentoso se o tratamento não medicamentoso não for suficiente, tá? Então, aquilo que a gente falou sobre o risco cardiovascular nos permitir tratar precocemente a hipertensão, eu falei, não, mais do que a hipertensão, é o paciente com pré-hipertensão, é esse detalhe aqui. Se ele é um pré-hipertenso que tem alto risco cardiovascular, eu vou precocemente tentar tratar esse paciente com medicamento se ele não atingir a meta só com terapia não farmacológica. No passado, esse paciente aqui, ele era meio negligenciado, era aquele cara que, não, você não tem pressão alta, sua pressão é só um pouquinho alterada, e aí era um cara que ele era muito, vamos tentando fazer dieta, vamos tentando controlar o seu peso, melhorar a dieta, a restrição de sal, mas ele era muito negligenciado, a gente não tinha uma intensificação ali da abordagem terapêutica dele, né? Principalmente quando a gente fala de remédio. Então, acho que esse aqui é o principal grupo que essa diretriz, essa mudança aí nos parâmetros da diretriz da pré-hipertensão quiseram mostrar para gente. Então, isso aqui é a mesma coisa, só que com um formato talvez um pouco mais amigável e mais fácil, né? Que é basicamente a mesma coisa. Todos os pacientes com pressão não normal, né? Maior de 120 por 80, devem fazer terapia não medicamentosa, controle do peso, atividade física, parar de fumar, controle de estresse, restrição de sal. Aqueles pacientes com pressão entre 130 e 139 e 80 e 89, que tem alto risco cardiovascular, inicialmente vai se tentar terapia não farmacológica por 3 meses, e se a gente não atingir a nossa meta terapêutica pressórica, a gente associa tratamento medicamentoso. E aqueles pacientes que já são hipertensos, tem pressão maior de 140 por 90, ele já começa associando terapia não farmacológica de terapia farmacológica. Então, como o nosso principal objetivo não é só controlar a pressão, é reduzir mortalidade cardiovascular, o que que eu preciso fazer efetivamente para reduzir mortalidade cardiovascular? Então, eu preciso ter o controle de todos os fatores de risco. Como eu falei, não é só a gente tratar a hipertensão arterial, a gente precisa interromper o tabagismo, a gente precisa controlar o peso, a gente precisa tratar de lipidemia, a gente precisa controlar o diabetes. A gente precisa prevenir ou regredir possíveis lesões subclínicas que ele já tenha relacionado ao dano vascular. Obviamente, o controle pressórico é importante porque vai também ajudar na nossa redução. A gente precisa escolher remédios específicos, remédios corretos, não é só tratar com qualquer medicamento. A gente vai escolher medicamentos que sim reduzam mortalidade cardiovascular. E a gente tem vários e vários ensaios clínicos randomizados, clássicos, que mostram quais são esses tipos de medicamento, quais são essas classes terapêuticas que estão relacionadas à redução de desfecho. E a gente precisa ter alvos terapêuticos muito bem claros, muito bem estabelecidos. A gente precisa começar a tratar o paciente com hipertensão arterial com o objetivo de chegar em determinado nível pressórico e não melhorar aquele nível que ele tinha. Ah, mas poxa, minha pressão era 18 por 12, agora eu tô com 15 por 9, tô ótimo.
Não, a gente precisa chegar a níveis bem claros, a gente tem que ter alvos terapêuticos muito claros, porque só atingindo realmente esses alvos é que a gente vai conseguir ter uma redução de mortalidade cardiovascular efetiva. E quais são as medicações que a gente vai utilizar, né? A gente está falando de terapia medicamentosa, desculpa. Quais são as medicações, qual é o nosso arsenal terapêutico para tratar o paciente com hipertensão arterial? Lembra que a gente falou que as medicações elas precisam sim reduzir mortalidade cardiovascular, elas precisam ser medicamentos que provaram a redução de desfecho. E aí a gente começa, dentro dessa pirâmide de tratamento, colocando as mudanças de estilo de vida na base, ou seja, ela é para absolutamente todos os pacientes que têm pressão arterial maior do que 120 por 80. E a gente começa com os medicamentos que têm maior efeito na redução de mortalidade cardiovascular, melhor efeito de desfecho, melhor redução de desfecho, e vai subindo para aqueles que têm menos evidência de desfecho cardiovascular. Então não faz sentido eu começar a tratar o meu paciente com uma medicação daqui de cima da pirâmide. Eu preciso usar uma medicação da base, aqui da base da pirâmide, tá? Que essas sim vão ser medicações que não só vão controlar a nossa pressão arterial, mas também elas têm impacto na redução de evento cardiovascular futuro. E isso aqui é um fluxograma para a gente, uma sugestão de fluxograma para a gente tratar o nosso paciente com hipertensão arterial, que é da nossa diretriz ali do ano passado, tá? Em que a grande maioria dos pacientes ele vai começar com associação de duas drogas. Então, assim, você vê que todos os pacientes com estágio 2 e 3, pacientes com estágio um e risco moderado a alto, até o paciente com estágio um e risco baixo, risco cardiovascular baixo, a grande maioria desses pacientes ele começa com associação de duas drogas. A monoterapia, já desde a publicação da diretriz antiga, né, não a de 2025, mas a anterior, ela já era considerada apenas como exceção em algumas populações. São aqueles pacientes idosos, frágeis, com muita condição postural. Então, aqueles pacientes pré-hipertensos e de alto risco cardiovascular, eu posso começar com monoterapia, porque eu preciso ter uma redução de pressão arterial de uma proporção muito pequena, né? Eu não preciso de uma grande proporção de redução de pressão. Mas a grande maioria dos pacientes, a gente vai começar com associação de duas medicações em doses menores. E aí a gente vai otimizando essas doses à medida que eu vou ou não atingindo o meu alvo terapêutico. Então, quais são as combinações mais recomendadas e as combinações mais clássicas? São aquelas três da base da pirâmide. É o inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é uma medicação meio que obrigatória para todos, é a que mais melhora desfecho, é a que tem mais impacto em relação ao remodelamento vascular e cardiovascular, associada a um diurético ou um bloqueador de canal de cálcio, ou beta-bloqueador dentro de especificações, de condições muito específicas, né? Ele coloca aqui com asterisco e traz as condições aqui. Aquele paciente pós-infarto, paciente com arritmia, paciente que tem um tônus adrenérgico maior, que já é mais taquicárdico, paciente que faz hemodiálise. Então, algumas condições específicas que a gente vai iniciar o beta-bloqueador aqui dentro desse início aqui, dessa primeira combinação dupla aqui. Eu fazendo doses, combinação de duas drogas, né? Eu vou atingir o controle em cerca de 60% dos nossos pacientes. O controle aqui menor do que 130 por 80, né? A nossa meta. Se eu não atingir, o que que eu preciso fazer? Eu preciso acrescentar remédio. Então, aqui levando em consideração que eu já otimizei a dose de tudo, eu não atingi minha meta, eu vou acrescentar remédio. E aí, a recomendação é que eu associe os três medicamentos ali da base. IECA ou BRA, mais um bloqueador de canal de cálcio e um diurético. E o beta-bloqueador nas mesmas condições específicas, se for necessário. Aqui eu vou ter um controle bastante satisfatório de uma porcentagem grande de pacientes. Aqueles pacientes que com essa combinação têm pressão de consultório não na meta,
eles são diagnosticados como hipertensão resistente e acrescenta-se e a associação é após, obviamente, a gente investigar tudo, acrescentar um quarto fármaco, sendo necessário, que é a espironolactona, é a principal droga e a recomendação das diretrizes, tanto a nossa quanto as internacionais. E a partir daí, se eu não vou tendo meta alcançada, eu vou acrescentando medicamentos. E aí eu começo a usar os beta-bloqueadores, os simpático-colíticos, alfa-bloqueadores e vasodilatadores. Tá? Então, a partir da quarta droga aqui, né, do paciente hipertenso resistente, é um outro contexto, é uma outra situação. A gente está falando hoje de tratamento basicamente do paciente com hipertensão arterial sistêmica, que a gente vai controlar aqui com até três drogas. Hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial refratária. A gente vai ter uma aula ainda no curso sobre isso, porque são nuances muito específicas, é muito diferente de tratar um paciente hipertenso simples. A gente precisa investigar outras causas, a gente precisa fazer outros tipos de avaliação, a gente precisa lançar mão de outros medicamentos, tá? Aqui, só para vocês recordarem, né? Aqueles pacientes que são candidatos à monoterapia, os pacientes pré-hipertensos com risco cardiovascular alto, porque eu preciso ter uma redução pequena da pressão, então eu posso lançar mão de monoterapia, idosos, idosos frágeis, né? Pacientes com hipertensão estágio 1 e risco cardiovascular baixo, hipotensão ortostática sintomática, aqueles pacientes que têm eventualmente são pacientes com diabetes, são pacientes eventualmente com Parkinson, com outras doenças desautonômicas e que às vezes a gente precisa começar o tratamento de forma mais paulatina, de forma mais gradual. E eu preciso baixar a pressão arterial, ótimo, a gente já entendeu que a redução da pressão arterial ela é benéfica para o meu paciente, ela é o que vai reduzir de fato o desfecho cardiovascular, mas até quanto eu tenho que baixar a pressão? Eu baixo ela até que nível? Essa última diretriz do ano passado, ela foi muito feliz em que ela botou uma meta de pressão arterial meio que geral. Antes, a gente tinha metas por grupo, né? Então, o diabético tinha uma meta, se fosse um diabético com proteinúria, tinha outra, se fosse um renal crônico, tinha outra, se fosse um paciente com doença cardiovascular, tinha outro. Então, isso acabava sendo uma coisa muito confusa e ajudava a inércia do médico. Então a pessoa não sabia exatamente qual era a meta que ele tinha a alcançar e acabava que ele não alcançava uma meta porque ele não tinha clareza de qual era a meta que ele tinha a alcançar. Ele já tinha diminuído a pressão, ele já se dava muito por satisfeito. Então hoje a gente tem uma meta única para todos. Tá? Seja ele renal crônico, insuficiência cardíaca, obeso, doença coronariana, diabético, paciente com AVC, a gente levar a pressão arterial para menor do que 130 por 80, ter a nossa meta de deixar a pressão menor do que 130 por 80, vai se reduzir desfecho em todo o grupo de pacientes com as outras comorbidades. Então a gente não precisa ter metas específicas, metas para um, para dois, para três, não. Isso facilita o tratamento, facilita a gente enxergar que a gente chegou ao nosso objetivo ou não, e vai, obviamente, facilitar que a gente trate melhor os nossos pacientes. A gente pode sim ter metas menos rígidas em grupos específicos, que são basicamente os mesmos grupos, ou parte dos grupos que a gente tem ali a monoterapia. Então, assim, aquele idoso muito frágil, aquele paciente idoso que tem hipotensão postural, talvez eu possa deixar uma meta um pouquinho maior, né? Mas se ele tolerar menos do que 130 por 80, é recomendado que esse paciente também tenha uma meta menor que 130 por 80, tá? Então, resumindo aqui o que a gente já falou, o tratamento medicamentoso da hipertensão, ela usa a combinação de antihipertensivos, ou seja, a monoterapia, ela é uma exceção. A gente, no mínimo, na grande maioria dos pacientes, vai usar entre dois e três medicamentos. Ela deve incluir o tratamento de outros fatores de risco cardiovascular, então a gente vai lançar mão frequentemente de outras medicações para colesterol, para glicose, para obesidade, para diabetes, o que for. São medicamentos que têm sim risco de efeitos colaterais importantes, né? E são medicações que são usadas a longo prazo, ou seja, a gente não tem um prazo de suspensão desses remédios. Uma vez que a gente começa aquele remédio, a princípio ele é para ser usado para toda a vida. Então,
O tratamento medicamentoso da hipertensão ele é fadado à não adesão. Por tudo isso que eu falei, ele inicia-se já com o risco ou fadado ao paciente não conseguir aderir adequadamente. Porque ele precisa usar remédio para a vida inteira, ele precisa usar vários remédios, remédios em horários eventualmente distintos. Então, ele é muito fácil não aderir, tá? E aí, o que que a gente pode usar para aumentar a adesão do nosso paciente ao nosso tratamento medicamentoso? Eu acho que não só o tratamento, a forma de tratar o paciente, ou seja, tudo que a gente falou até agora, isso tudo você tem dentro das diretrizes, você tem isso tudo dentro da parte de teórica ali, livros teóricos, congresso, tudo isso. A partir daí, a questão relacionada à adesão é uma coisa importante. Então, assim, não adianta só eu saber buscar essa informação de qual remédio que eu vou tratar, como eu vou começar, onde eu começo, como é que eu estratifico o risco cardiovascular, se eu não consigo fazer o meu paciente usar aquele remédio. Então, quais são as estratégias que a gente pode ter para aumentar a adesão terapêutica do nosso paciente? Usar comprimidos com combinações fixas. Então, aqueles comprimidos que a gente tem um, dois ou três remédios juntos, tá? As combinações de remédios, medicações em uma única pílula, em um único comprimido, aumenta a adesão do nosso paciente. Infelizmente, isso a gente ainda não tem disponível no sistema de saúde brasileiro, né? O sistema público de saúde brasileiro. Usar medicações de posologia fácil, idealmente aquelas que são tomadas uma única vez ao dia. Então, hoje, dentro do tratamento de doenças crônicas, como a hipertensão, diabetes, lipidemia, dificilmente, e talvez não caiba de fato, medicamentos que eu preciso usar quatro vezes, três, quatro vezes por dia. Isso é muito ruim para a adesão do paciente. Então, idealmente, uma vez por dia, se eu não tiver condição, pelo menos duas vezes ali, de manhã e de noite. Tá? Mas se eu tiver a opção de usar medicamentos em dose única diária, isso aumenta demais a adesão do nosso paciente. É importante adequar o tratamento à rotina do paciente e não adequar a rotina do paciente ao seu tratamento. Então, levar em consideração o que que esse paciente faz de trabalho. O paciente às vezes trabalha muito fora de casa, tem muita gente que trabalha com carro, né, no trânsito, e aí eventualmente não tem como parar, não tem como ir ao banheiro. Então, talvez você tenha que adequar de forma, de fato, o seu tratamento à melhor estratégia para aquele paciente, porque senão vai ser um paciente que não vai aderir. Vou dar um exemplo disso, o paciente, sei lá, que trabalha no trânsito com um taxista ou um motorista de aplicativo e que você lança a mão de diurético com potência e ele não usa porque ele não consegue ter onde urinar durante o dia. Então ele só usa quando ele está em casa no fim de semana. A gente está afadado a esse paciente não aderir de fato ao tratamento. Então, a gente mexendo a terapia, talvez a gente aumente a adesão do paciente. Envolver o paciente no seu tratamento é fundamental, e nisso as medidas de pressão fora de consultório são muito boas. Principalmente as medidas ou a automedida ou a MRPA, porque o paciente consegue ver ali o número que a pressão está dando. A mapa, às vezes é difícil o paciente olhar o visor da mapa e saber qual é o número da pressão ali. Mas a MRPA, por exemplo, ele está vendo a pressão ali quando ele está medindo. Então ele consegue perceber que, olha, poxa, realmente, final de semana que eu tomo todos os meus remédios direitinho, minha pressão está um pouco melhor. Aí, pô, fiquei 3 dias sem tomar tal remédio porque eu esqueci e olha como a minha pressão subiu. Então, assim, envolver o paciente no tratamento é muito importante. E aí a gente vai falar de outras estratégias, mas que a gente não aprende na faculdade. Tudo isso que eu falei até aqui, a gente vai aprender na faculdade. Vocês vão aprender lá ao longo dos 6 anos de medicina que vocês estão fazendo. Só que o que mais eu posso fazer, mas que a gente não vai aprender ali na faculdade. Primeira coisa é que você tem que ser um exemplo para aquele paciente. Não adianta você falar para ele que ele precisa perder peso, que ele precisa se exercitar, que ele precisa comer melhor, não sei o quê, e você chegar lá fumando no consultório. Isso não existe mais, né? Não tem mais como o paciente aderir a você que não faz o que você diz que tem que fazer, tá? Então aquele ditado, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, ele não cabe mais no dia de hoje, tá? Tem que ser uma
verdadeira aliança entre o médico e o paciente. Não adianta o médico se colocar, ou o profissional de saúde se colocar num pedestal e dizer, não, a minha realidade é a verdade. O que eu digo é a verdade, você tem que se adaptar àquilo. Então, assim, não adianta isso. Você tem que ser um aliado ali. Como é que você vai ter essa conexão clara, assim? Escutar o paciente ativamente. Então, assim, não adianta só você falar, o paciente tem que falar, você tem que escutar, você tem que entender os anseios dele, tá? Perguntas abertas, evitar aquelas perguntas sim ou não. Deixa ele falar, deixa ele contar as coisas. Atenção à linguagem corporal, não adianta, eu nunca vou trazer o paciente para o meu lado, eu nunca vou ganhar a confiança do paciente se eu estou sempre atendendo ele de cara fechada, estou sempre monossilábico, estou sempre gritando, estou sempre brigando, tá? Não adianta. Então, quanto mais você mostrar na tua linguagem corporal que você está aberto a recebê-lo, você está aberto a tratar dele, que você quer fazer uma real parceria, melhor para o tratamento dele, tá? E talvez o mais importante seja isso aqui. Se você conseguir identificar os valores certos para aquele paciente, a chance dele aderir é muito grande. Então, às vezes, não adianta você chegar e falar assim: ah, poxa, a gente tem que dar um choque de ordem nesse paciente, ele não adere às medicações. Alguém tem que chegar lá e dizer que ele vai morrer se ele não tomar o remédio. Às vezes, falar que ele vai morrer para ele não vai fazer diferença nenhuma. Mas às vezes na conversa ali, você está ouvindo, ele está falando, aí ele está falando, ah, por que da minha neta? Poxa, porque eu faço isso com a minha neta? Ah, porque eu não sei com a minha neta? Ah, porque eu não sei o que lá com a minha neta? Aí tá bom, como é que você imagina você daqui a 10 anos com a sua neta? Ah, pô, imagino ela na escola, a gente dando de bicicleta, imagino ela assim, ou na festa de 15 anos dela, tal, não sei o que, não sei o que lá. Então, você sabia que se você não tratar a sua pressão arterial, você sabia que se você não controlar os seus fatores de risco, se você não tomar seus medicamentos, a sua chance de morrer em 10 anos é tantos por cento? Você tem tantos por cento de chance de não ver a sua neta fazer a festa de 15 anos. Você mudou a maneira com que você disse para ele que ele ia ter um problema, que ele ia morrer, ou o que for. Então você identificou para ele o que que é importante. Se você conseguir identificar isso aqui, a maioria, assim, esmagadora dos doentes vai aderir ao que você fala. Então, acho que talvez se eu pudesse destacar alguma coisa desse slide aqui, seria a identificação de valores. Lembra que a gente falou que a gente tem que ter nossas metas muito claras? E a meta da pressão é isso, tá? A meta da pressão, ela é uma meta que a gente precisa alcançar. E a gente não precisa só ter metas da pressão, a gente precisa ter metas nas outras coisas. A gente precisa ter meta em relação à atividade física, a gente precisa ter meta em relação ao controle do colesterol, a gente precisa ter meta em várias coisas. E às vezes a gente não precisa querer atingir aquela meta num primeiro momento. Lembra que a gente falou? Doença cardiovascular, hipertensão arterial, os fatores de risco são doenças crônicas para a vida inteira. Se eu tenho um paciente que está lá com 180 por 120 de pressão, chegar a uma pressão menor do que 130 por 80 é o final do meu tratamento. É o objetivo final. Talvez minha primeira meta seja a gente chegar numa pressão, sei lá, em torno de 140 por 90. Minha segunda meta seja chegar a uma pressão, sei lá, de 135 por 85. E às vezes não é só meta numérica. O mais importante aqui, talvez, seja você definir metas de ação do paciente. Então, eu somo várias metas com o objetivo para chegar no meu objetivo. Então, o meu objetivo será o quê? Eu ter uma pressão menor que 130 por 80. Se eu identifico aquele paciente, ele não toma os remédios por qualquer motivo, eu consigo ajustar a terapia. A minha, primeira meta vai ser que ele tome os remédios de forma correta e não deixe de tomar os remédios naquele mês. Eu posso ter uma segunda meta de que ele comece a fazer alguma atividade, que sejam 15 minutos 2 vezes na semana. O cara que não faz nada de atividade, se eu defino que ele vai fazer 15 minutos só 2 vezes por semana. É uma meta que é possível esse cara fazer e aí ele vai se estimulando a poder seguir as outras orientações. Porque é muito ruim, né? A gente fica muito frustrado e o paciente também fica quando a gente vai tentando fazer as coisas e a gente não chega naquele nosso objetivo. Então, definir às vezes algumas metas que são anteriores ao objetivo final estimulam o paciente que ele vai conseguir chegar lá. E a definição de metas, ela é ela é uma arte que ela não é um achismo. A gente tem uma forma.
científica, entre aspas, de definir uma boa meta a ser atingida, que é isso aqui. São metas que eles chamam SMART. Então, a meta ideal para a gente atingir, para o paciente atingir, uma meta clara que facilita a adesão do paciente, ela tem que ser específica, ou seja, eu tenho que dizer exatamente o que ele tem que fazer. Tem que ser mensurável, tem que ser uma meta que seja factível, né? Seja atingível. Ela tem que ser importante, né? Tem que ser relevante e ela tem que ser temporizável. Eu tenho que definir qual é o tempo que eu vou atingir essa meta. Então não adianta chegar para o paciente e falar, vamos definir algumas metas aqui, vamos, ó, eu preciso que você perca 4 quilos, eu preciso que você beba 3 litros d'água, eu preciso que você controle a sua pressão para ela chegar a menos de 100, a sua pressão precisa chegar a menos de 130 por 80, e eu preciso que você tenha 12 horas de sono por dia. Como que eu vou fazer isso? O paciente vai ficar absolutamente perdido. Então, assim, eu preciso que você perca 4 quilos. Então, o que que você vai fazer? Olha, eu tenho aqui. Exatamente, você vai fazer o seguinte para perder 4 quilos. A gente não quer o quilo. Eu quero que você pare de tomar refrigerante a partir de agora. É específico? É. Vai parar de tomar refrigerante. É mensurável? Sim. Se eu tomo 2 litros de refrigerante, eu sei que eu tenho que chegar ali no zero. É possível parar de tomar refrigerante? O paciente vai dizer, não, é possível sim. É importante para ele? Sim, é importante. E quando que a gente vai reavaliar? Olha, daqui a um mês a gente vai rever de novo se você conseguiu ficar sem tomar refrigerante. E às vezes tem umas coisas que são meio malucas, parecem malucas, mas são importantes aqui. Principalmente quando a gente trata de doença crônica, né? Como hipertensão, obesidade, tudo isso. Ai, meu Deus do céu. Foi mal, gente, desculpa. Então, às vezes, a gente vai definir metas que parecem ser meio estranhas, entendeu? Então, assim, a meta é que você coma um miojo por semana. Pô, como assim? Eu trato hipertensão e a meta é que ele coma um miojo por semana. Mas é porque ele comia miojo todos os dias. Então, as metas às vezes parecem umas coisas malucas, mas não adianta ela ser uma meta que eu não vou atingir. Não adianta eu chegar para o cara e falar que ele precisa parar de tomar refrigerante se ele toma 6 litros de refrigerante por dia. Ele não vai parar para o zero, é difícil. Então, sei lá, passa de tomar, em vez de 6, toma só 1 litro. Já é uma vantagem. Depois a gente vai rever essa meta. Daqui a um mês conseguiu ficar com 1 litro? Consegui. Então vamos agora tentar zerar? Pô, vamos tentar zerar. Porque se eu chego para ele e falo, olha, agora do 6 você vai para o zero e ele não consegue, olha a frustração que esse doente vai ter. Olha o problema que a gente está trazendo para ele. Ele vai achar, não, já que eu não consegui diminuir o refrigerante, eu também esquecer o remédio ou de menos, porque eu não estou conseguindo fazer nada mesmo, entendeu? Então, a gente precisa ter uma clareza na definição das nossas metas. E essas metas elas precisam ser pactuadas junto com o paciente. Não vou ser eu que vou resolver. Vai ser junto. Nós vamos resolver quais são as metas passíveis para ele fazer naquele momento. E comemoração de resultados, por menores que eles sejam. Então, poxa, eu não consegui chegar à minha pressão de 130 por 80. Poxa, eu queria que meu colesterol tivesse diminuído. Ele não diminuiu. Não chegou no alvo. Beleza, mas olha só, você começou a tomar remédio todo dia que você não tomava, então agora você está com uma adesão bem melhor. Você começou a fazer caminhada que você não fazia. Por mais que você não tenha reduzido seu colesterol, você ganhou outras coisas. Então coloca luz no que ele conseguiu e não no que ele não conseguiu, tá? Então essa questão de tirar a frustração do doente, o que ele não pôde fazer, é muito importante. Finalizando, o que que eu preciso que vocês fiquem na cabeça, que vocês levem para casa e para a vida de vocês? O paciente com hipertensão arterial, eu preciso estratificar o risco cardiovascular dele. É mandatório, tá? Preferencialmente com Score Prevent, mas eu posso usar o mapa de calor, tá? E eu vou dizer mais ainda assim, o Prevent, ele é usável, ele é utilizável naquele grupo, ele é muito mais importante naquele grupo de pré-hipertensos. Porque se eu tenho um cara que tem 150 por 100 de pressão arterial,
esse cara eu já vou começar a tratar a pressão dele. E aí eu tenho que buscar ativamente lesões orgânicas, outros fatores de risco, tudo isso. Mas às vezes aquele paciente de 132 por 86, eu posso não tratá-lo medicamentosamente de forma certa se eu não calcular o risco cardiovascular, claro, se eu não usar o Prevent às vezes para identificar o risco cardiovascular desse cara. Eu posso dar muita atenção às outras doenças, às outras comorbidades, aos outros fatores de risco cardiovascular, sei lá, a alteração da glicose, o de lipidemia, mas não definir que talvez esse cara precise de terapia farmacológica para hipertensão arterial, tá? O objetivo vai ser sempre reduzir a mortalidade cardiovascular e não só controlar o nível da pressão. A gente precisa começar com fármacos de primeira linha. Não adianta a gente começar com medicamentos que não tenham impacto em redução de desfecho cardiovascular. A gente precisa começar com medicamentos que tenham esse impacto claro. E mais ainda, combinação de fármacos na grande maioria. E o mais importante, talvez, do que tratar a hipertensão, não é só tratar a hipertensão, e sim como você vai tratar. Você vai tratar com as medicações corretas, você vai conseguir definir metas claras, você vai tratar em conjunto com o paciente, ou vai ser aquele médico que você vai dar a receita para ele e falar para ele: olha, toma aqui, vê essa receita, toma do jeito que está aqui e volta depois. Então, mais importante do que tratar é a forma com que você trata, tá? A adesão terapêutica é sempre um desafio para toda e qualquer doença crônica, e hipertensão não é diferente. Doenças crônicas, isso ainda é mais desafiador, né? Então, como eu já tinha dito, é importante a gente ter alvos e metas claras, tá? Isso é importante para os dois lados, tanto para o lado do médico quanto para o lado do paciente. O paciente tem que saber aonde ele tem que chegar, ele tem que saber o que ele precisa fazer para chegar lá, mas o médico também tem. Proximidade e disponibilidade são o segredo para uma aliança forte, né? Então, quanto mais disponível e mais próximo você tiver daquele paciente, maior é a chance dele de fato confiar em você, maior é a chance dele aderir adequadamente à medicação. Então, se ele tiver um efeito colateral, se ele estiver sentindo alguma coisa, ele pode questionar, pode vir a você, e aí, às vezes, se você não tem acesso, ele vai parar de tomar o remédio que você passou porque ele achou que aquele sintoma que ele estava relacionado ao medicamento, quando na verdade podia não ser. E todo resultado, de fato, tem que ser comemorado, por menor que seja. Tá? Isso é importante para manter o paciente engajado no tratamento de doenças crônicas. É isso, gente. Eu vou deixar só uma frasezinha final aí para vocês refletirem, que é a forma que a gente trata a doença crônica lá no ProHeart. Eu acho que é a maneira que é mais chance de adesão e de melhora de desfechos de fato. Pronto. Deixa eu parar de Ótimo, Vitor, compartilhar. obrigada. Vou parar a gravação para a gente discutir.